Olá, querido, graça e paz. Hoje, nosso último vídeo da nossa série chamado Pastoral, e hoje nós vamos falar de um assunto bem polêmico, que é: o pastor é ungido de Deus ou não? Vamos pro vídeo? Primeiro eu queria te agradecer por acompanhar os vídeos, por compartilhar, e espero que de alguma forma nós tenhamos tido êxito em te orientar sobre aquilo que a Bíblia diz a respeito do chamado pastoral. Lógico que de forma bem resumida, porque é bem mais amplo do que nós expomos nos vídeos. Eu espero ter contribuído de alguma forma com a sua fé, para que você se apegue à palavra de Deus e a estude com mais afinco, a fim de que você possa ser direcionado pelaquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Então fica aqui meu agradecimento a você que nos acompanha, a você que curte os vídeos, a você que acha o conteúdo bacana, a você que, enfim, ora por nós e caminha conosco. Que Deus te abençoe, querido. Mas vamos ao que interessa. O texto usado para chamar o pastor de ungido de Deus é um texto muito usado que se encontra em 1 Samuel, capítulo 24, versículos 6 a 10. O versículo 6 vai dizer: E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Nós precisamos contextualizar isso, porque lembra que em alguns dos nossos vídeos nós falamos sobre a linguagem original da Bíblia Sagrada? No Antigo Testamento escrito em hebraico e aramaico e o Novo Testamento escrito em grego. Pois bem, isso faz toda a diferença para se interpretar da forma correta as Escrituras. Por exemplo, nesse texto em específico, a palavra ungido quer dizer qualquer monarca do sexo masculino que governou Israel ou Judá durante o reino unido ou o reino dividido. Essa palavra não é usada e aplicada em contextos posteriores. Outro texto que nós observamos é o Salmo 105, versículo 15, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Então veja que novamente a palavra usada aí é diferente daquela usada em 1 Samuel. As palavras no hebraico e aramaico, elas se distinguem, elas não são sinônimas aí. Nesse contexto aqui, a palavra usada quer dizer a quem Deus prometeu incontáveis descendentes e a terra de Canaã por sua posse. Então, quando está usando ali a palavra ungidos, no hebraico original, quer dizer referente ao povo de Deus, que Deus o escolheu, que Deus chamou para si, que não se maltratasse esse povo e muito menos os seus profetas. Quando nós vamos para o Novo Testamento, quando se vai falar de pessoas que ministram a palavra, de homens, grandes homens da história, grandes homens do cristianismo, que fundaram a igreja, e toda a igreja séria hoje ela é baseada nos ensinos dos apóstolos, porque a igreja de Cristo ela foi fundada sobre princípios ensinados por Cristo aos seus apóstolos, e que, após a morte de Cristo, esses princípios foram repassados de geração a geração. Então, quando eu olho, por exemplo, para o apóstolo Paulo, ele não refere a ele mesmo como ungido de Deus. Mas no Novo Testamento, quando se fala de ungido, a palavra grega quer dizer algo divino, e se referindo exclusivamente como Cristo, o ungido de Deus. Mas quando se fala de homens, no contexto bíblico da igreja daquela época, da igreja primitiva, chamam-os de ministro. Por exemplo, Colossenses capítulo 1, versículo 25, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito do ministério, por isso, ministro, é interessante lembrar que naquela época ninguém se auto-intitulava ministro. Naquela época ninguém se
proclamava como pastor, presbítero, ministro. Era a igreja que tinha autonomia para consagrar e ordenar alguém ao ministério. Então o apóstolo Paulo, ele não se auto-intitula. Se você pegar a história do apóstolo, a igreja o comissiona e o envia como apóstolo de Cristo. E então você vai me perguntar, então no Novo Testamento, no contexto de igreja formada por Cristo, então não se era usado o óleo para ungir, consagrar alguém para se chamar como ungido de Cristo? Não. Por exemplo, se você for em Atos capítulo 6, os apóstolos, quando eles, na eleição dos diáconos, o povo, a igreja ali formada, escolhe os diáconos, há apenas a imposição de mãos. Então não há a consagração com óleo. Da mesma forma, pastores consagrados também não eram consagrados ou ungidos com óleo. Eram apenas por imposição de mãos. Por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, Paulo, quando vai aconselhar o jovem pastor Timóteo, que era pastor na cidade de Éfeso, ele diz: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Veja que nenhum pastor, na época em que a igreja é formada a partir da morte e ressurreição de Cristo, é consagrado ou ordenado ao ministério através da unção com óleo, mas sim com a autoridade da igreja, do presbitério, dos presbíteros, impondo as mãos e consagrando e ordenando o pastor ao santo ministério. Então, talvez a grande chave para entendermos esse contexto de pastor ser ungido ou não é nos voltarmos de fato para o contexto da igreja, onde aqueles que se dedicam à palavra, a ministrar a palavra, a pastorear, são chamados de ministros do evangelho. E olha que interessante, a palavra ministro é bem parecida com a palavra servo que nós estudamos em outros vídeos. A palavra ministro quer dizer uma pessoa que trabalha a serviço do outro. Então, quando o apóstolo Paulo refere a si como ministro do Evangelho ou como ao jovem pastor Timóteo como ministro do Evangelho, ele está dizendo que é alguém que trabalha em favor dos outros, nunca em favor de si mesmo. Assim sendo, queridos, a Bíblia deixa bem claro que o pastor ou líder de uma igreja, ele não é ungido do Senhor. Ele é chamado, tem uma vocação para cuidar de pessoas, e isso é Deus quem chama, e quem reconhece essa autoridade é a igreja. E a igreja é quem ordena ou consagra esse pastor ao ministério. E no contexto bíblico, eclesiástico, da igreja de Atos, nós não vemos isso sendo feito com óleo. Então, de fato, se nós observarmos, não, querido, o pastor não é ungido de Deus. E talvez isso seja o mais triste dos fatos, é que muitos usam texto fora de seu contexto para se tornar intocáveis. E isso nos entristece. Mas olha que interessante, no contexto em que Paulo orienta as igrejas a serem tratadas, o convívio das igrejas, ele trata também esses ministros, esses presbíteros, pastores, de uma forma diferenciada. Dá uma olhadinha no texto. Sim. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Paulo não está falando disso de ovelhas. Paulo não está falando isso de pessoas comuns, se assim podemos chamar, mas está falando isso aos presbíteros, aqueles que foram chamados para dirigir a igreja, para estar à frente, direcionando e alimentando o povo. Então o que é que Paulo exorta a Timóteo? Olha, quando alguém tiver alguma denúncia contra um presbítero ou um pastor ou um líder, você não recebe a denúncia de apenas uma pessoa, mas 2 ou 3 testemunhas. Vai até ele, conversa, exorta, para que ele seja redirecionado. Mas tem alguns que insistem em viver no pecado. A esses, Paulo não manda esconder
ou deixar eles intocáveis? Paulo diz, olha, repreende na presença de todos, ou seja, expõe o pecado, expõe os erros, para que isso gere temor nos demais e eles tenham consciência do que é cuidar da igreja de Cristo. Enfim, querido, pastor é um ser humano como outro qualquer, suscetível a erro. O objetivo desse vídeo não é fazer com que você se rebele contra o seu pastor. Não, pelo contrário. O ministério pastoral é um dos mais árduos que eu conheço e experimento hoje, vivo isso na minha vida diária, cotidiana. É um ministério onde você cuida de gente, onde você cuida de pessoas, e cada uma na sua complexidade, cada uma na sua dificuldade. Nenhuma família é igual à outra. Isso exige muito estudo, isso exige muita oração, isso exige muito preparo e preparo constante da parte daquele que quer exercer o ministério com excelência. E o pastor, ele é servo, chamado para servir os outros. O pastor, ele é aquele que tem a responsabilidade de alimentar as suas ovelhas, as ovelhas que a ele são confiadas. O pastor é ministro, alguém que trabalha em prol do outro. Mas, biblicamente falando, no contexto bíblico da igreja primitiva, da igreja apostólica, não, o pastor não é ungido. Isso não lhe dá o status de intocável. Não, pelo contrário, esse pastor continua sendo ser humano e possivelmente poderá errar e vai errar. E se hoje eu pudesse lhe dar um conselho, a igreja de Cristo, independente de qual denominação você pertença, sente com o seu pastor, ore com ele, ore por ele, ouça os sonhos, os planos que ele tem para a igreja. Caso haja alguma discordância, traga para o contexto bíblico. Você vai perceber que isso vai contribuir muito mais com o reino do que se rebelar contra ou se levantar para falar mal do plano A ou do plano B. Aos nobres pastores que porventura irão assistir esse vídeo, o meu conselho é: trabalhem arduamente, se doem. Somos chamados para exercer o ministério. Pessoas que trabalham em prol do outro. Que a igreja perceba em nós seres humanos falhos, sim, mas que trabalham em prol da igreja, que vivem para a igreja, que abrem mão de seus sonhos muitas vezes, seus projetos muitas vezes, para viver o plano de Deus para a igreja de Cristo.